Oi, pessoal! Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho de frações, né? Fração. O que é fração? Fração é um número inteiro, na verdade é um inteiro, né? Uma parte inteira, dividido em partes iguais, tá? Aqui eu tenho um exemplo, comi 3/8 da pizza. Então, aqui eu tenho uma pizza desenhada e ela tem que estar dividido na quantidade que mostra o meu número de baixos. Então, qual é a quantidade que mostra aqui embaixo, que é o meu denominador? 8. Então, eu tenho que dividir essa minha pizza em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá dividida em 8 partes. E eu comi 3 pedaços dessa pizza dividida em 8. Ó, eu comi 3 pedaços. Então, eu vou representar aqui, vou pintar 3 pedacinhos dela, para representar que eu comi 3 pedaços dela, ó. Não importa qual é o pedaço, tá? Você tem que comer 3. Então, eu comi 3 pedaços. Então, eu comi 3/8, comi 3 pedaços da minha pizza que estava dividida em 8. Então, é assim que se utiliza a fração. Então, tá escrito assim, ó, a fração é escrita por 2 números, né, inteiros, um numerador e um denominador. Então, aqui do ladinho eu coloquei para vocês saberem qual é qual. O numerador é sempre o número de cima e o denominador é sempre o número de baixo. Eu sempre dou uma diquinha que denominador é aquele que vai indicar, né? O denominador, ele indica quantos pedaços eu tenho que dividir aquele meu inteiro, né? Se aqui fosse 10, eu teria que dividir em 10. Aqui o exemplo da pizza pode ser o exemplo de um chocolate e tudo mais. Vou passar mais alguns exemplos para a gente ver como é que fica. Então, agora a gente vai aprender como que se dá a leitura dessas frações, né? Porque existe um jeito certo de fazer a leitura e a escrita delas. Então, aqui eu tenho 1/2, né? Que a gente fala, né? Então, como que se faz a leitura? É 1/2. Então, vou escrever aqui, 1/2. É assim que é feita a leitura dele. Aqui, 1 embaixo e 3, 1 em cima e 3 embaixo. Então, se lê 1/3, tá? Aqui, 5/7. Aqui, 6/8. 6/8. Então, o número de cima, a gente sempre fala ele, né, como se lê normal. E o de baixo é que muda um pouquinho. Então, 1/2, 1/3, 5/7 e 6/8. Tranquilo até aqui? Agora, eu vou passar mais alguns exemplos, né, de como se lê, da leitura deles, para depois eu passar alguns para vocês treinarem. Então, aqui eu tenho mais alguns exemplos, vamos fazer com vocês. Aqui fica 3/4. 3/4. Aqui vai ficar 2/5. 2/5. Aqui vai ficar 4/6. 4/6. Aqui embaixo vai ficar as sextos, 2/9. E essa aqui de cima vai ficar 7/10. 7/10. Aqui eu tenho mais alguns exemplos. O que muda? É que a gente sempre fala aqui, quando o denominador, que é o número de baixo, for maior que 10, for maior que 10, a gente sempre se lê dessa forma que eu vou explicar agora. Com exceção, o 10, o 100 e o 1000, que depois eu vou passar um exemplo de como que se escreve eles, tá? Então, o 10, o 100 e o 1000 tem um jeito próprio de escrever, mas quando é um número dentro desses que não é o 10, nem o 100, nem o 1000, se escreve sempre com avos depois. Como assim? Aqui é 9/12. Então, sempre tem que colocar a palavra avos depois. Então, aqui fica 9/12.
Sempre assim, tá? Aqui fica 4, 15 avos. Aqui vai ficar 12, 23 avos. Deixa eu ver se não cortou ali, dá pra ver, né? Aqui, 21, aqui vai ficar 21 e 30 avos. 21 e 30, acho que não vai caber aqui, vou fazer aqui embaixo, aqui. Avos. Aqui, 15, 42 avos. 42 avos. Aqui, 13 avos. Então, sempre assim, sempre que for um número que não for nem o 10, nem o 100 e nem o 1000, a partir do 11, sempre se escreve assim, tá? Os dois números como se lê e acrescenta o avos no final. Para de bater essa porta.